O extra da novela capítulo 285. Nuvens de Guerra. 2. Fortaleza subterrânea na África. Ele está planejando construir uma nação. Este foi o último testemunho de Rumi como espião. Uma nação? Alien e Jin Seon, que estavam escrevendo as palavras de Rumi, inclinaram a cabeça em confusão. Sim. Ele já construiu várias aldeias na África. Você não disse que havia pessoas desaparecidas após o recente incidente com o monstro? Sim, eu fiz, mas isso não pode estar certo. Rumi bebeu um gole de água fria e suspirou. Seu palpite está correto. Ordem provavelmente forçou essas pessoas desaparecidas a migrar para as aldeias que ele construiu. Seus drones não foram capazes de detectá-lo porque seus pássaros monstruosos e hipervigilantes os destruíram de antemão. O que Rumi estava dizendo fazia sentido. O governo havia enviado 1000 drones para a África, mas 990 deles já haviam sido destruídos. Eles tiveram que utilizar os 10 restantes para planejar uma rota segura. Mas o fato de Ordem manter os humanos vivos e até construir um lugar para morar era difícil de acreditar. Rumi continuou: confie em mim. Eu vi os papéis dele. Eu estava encarregado de atribuir categorias. Categorias? Sim. Classifiquei monstros e aldeias. Rumi recitou as configurações do reino de Ordem. Todos os monstros receberam uma categoria entre osso sagrado e osso verdadeiro, de rank 1 a 9. De forma similar, todas as aldeias receberam uma classificação de baixo, médio e alto. Então você está dizendo que realmente existem aldeias? Isso mesmo. São aldeias humanas dirigidas por monstros. Ordem escolheu esse método porque sabia que não havia monstros humanoides suficientes em comparação com os humanos. Mas entre os monstros de Ordem estão cientistas que estão pesquisando maneiras de transformar os humanos sequestrados em monstros. Quando a conversa chegou a esse ponto, Alien estava franzindo a testa como um anão em agonia. O rosto de Yi Gongming na tela de seu laptop tinha uma aparência semelhante. Yi Gongming falou. Vamos ouvir os detalhes dos outros. Alien e Jin Seon pareciam confusos. Ele está tentando dizer que existem outros espiões além de Rumi? Eles se perguntavam. O que você quer dizer com outros? Recebi esta notícia agora mesmo. Yi Gongming soltou um suspiro de alívio e transmitiu a mensagem que acabara de receber de seus superiores. Aparentemente Black Lotus e o resto do Chameleon Troop estão participando desta missão. Eles estão viajando por terra, então, se realmente existem vilarejos, eles serão os primeiros a encontrá-los. Chegamos na África. A princípio, não pudemos deixar de nos perguntar se chegamos ao lugar errado. Muita coisa mudou desde a última vez que visitamos. Isso não é uma vila, tio? Jain murmurou surpreso. Outros membros, inclusive eu, também ficaram surpresos. Sim, isso parece ser uma vila. Basta dizer que a África também passou por uma grande mudança. A terra que uma vez rastejou com monstros foi transformada em um lugar adequado para a sobrevivência humana. Não havia edifícios altos ou arranha-céus que pudessem ser vistos em uma cidade. No entanto, havia pequenas construções redondas que eram suficientes para criar um cenário rural. Onde estamos exatamente, Califa? O chefe perguntou a Califa. Eu diria que estamos nos arredores do território de Ordem. Só temos que viajar 700 quilômetros para chegar ao Palácio de Ordem. Ordem teria notado instantaneamente se tivéssemos instalado um portal perto de seu palácio. Então, Califa criou seu portal nos arredores da África. Esta aldeia foi erguida no meio do caminho mais curto para o Palácio de Ordem. Mas esses aldeões não são monstros. Sheok Junjeong estreitou os olhos e olhou para longe, inclinando a cabeça para o lado. Você tem razão. São todos humanos. Porque eu tinha uma visão melhor do que ele. Notei isso no segundo em que chegamos aqui. Todos os aldeões eram humanos. Não monstros, mas humanos puros. Ouvi dizer que o número de pessoas desaparecidas disparou após o recente incidente com o monstro, então foi aqui que ele trouxe todas aquelas pessoas pelo jeito. Ele até fez uma lavagem cerebral nelas. Que interessante. Jain riu. O Oriente Médio e a Europa Ocidental ainda estavam infestados de monstros, mas o número de pessoas desaparecidas era muito maior do que o número de vítimas. Fazia sentido que a aldeia fosse tão grande se assumíssemos que as pessoas desaparecidas foram sequestradas em vez de mortas. Bem, vamos ver o que Ordem tem a dizer primeiro.
Peguei a transmissão ao vivo da declaração de ordem no meu smartwatch. Primeiro, exijo que os humanos sejam enviados para a África. Cada país deve enviar 200 milhões de pessoas. Prometo manter os reféns seguros. Segundo, exijo reconhecimento oficial e respeito por mim e meus servos como neo-humans. Neo-humanos são superiores aos humanos. Os humanos deveriam ser gratos por não estarmos escolhendo eliminá-los ou dominá-los com força. As exigências de ordem eram bastante absurdas. Nenhum país jamais aceitaria entregar 200 milhões de cidadãos a qualquer entidade, muito menos a uma entidade hostil. Como um governante tolerante, estou disposto a oferecer aos humanos um período de carência de 6 meses. Isso é a porcaria suficiente para um dia. Parece que Ordem construiu esta aldeia. Desliguei o smartwatch e olhei para os membros do Chameleon Troop. Todos estavam olhando para mim. Bem, por que não construímos um posto avançado para nós primeiro? Como aquela fortaleza subterrânea que a Força-Tarefa Especial construiu. Posto avançado, tio? Jaime inclinou a cabeça interrogativamente. Sim. Esta missão provavelmente vai demorar um pouco. Por que não usamos aquela vila como posto avançado? Sheok Junjeong sugeriu. Isso parece uma boa ideia. Então eu acho que mesmo um idiota como você pode ser útil de vez em quando, não apenas Jian e Cetrin, mas também Jaime concordaram. Por que você está hesitando? Poderíamos acabar com aquele lugar em um segundo. Foi então que percebi a verdadeira força do nosso partido. Na verdade, Sheok Junjeong e Bo sozinhos seriam suficientes para dominar a maioria dos monstros humanoides. Está bem então. Com um sorriso, levantei um dedo e apontei para o centro da vila. Que tal aquele castelo ali? Parece um lugar onde o senhor da aldeia viveria. O castelo não era enorme, mas era mais alto do que todos os outros edifícios ao redor. Bom, vamos para lá. Na declaração de Bos, nos movemos como o vento, Crea, uma vila de baixo escalão localizada no extremo sul do Reino de Ordem. Tenzuar era o nome do monstro humanoide selecionado para se tornar o senhor de Crian. Ele era pequeno e parecia um lagarto. Ele foi escolhido como senhor porque ele era um orador eloquente e possuía uma habilidade rara chamada lavagem cerebral. Foi também porque monstros humanoides mais fortes preferiam ficar no palácio central ao invés de governar os humanos. Tenzuar ponderou, balançando a perna. Como posso ganhar a afeição de Ordem e adquirir fama e fortuna? Não posso saciar minha sede de ambição nos arredores de um país quente como este. Certamente melhorar a vila não será suficiente. Sorver. Apenas humanos residiam em Crian. Aldeias localizadas mais profundamente no continente tinham pelo menos alguns moradores monstruosos. Mas ele teria que ser pelo menos rank 1 para poder assumir vilarejos assim. Slurp. Mesmo se eu cavar as minas, todos os minérios acabam fluindo para aldeias de nível médio ou superior. Crian era uma aldeia mineira de baixo escalão. Mas se eu não produzir nada, só vou acabar sendo punido. Sorver. Preman. O minério mágico mais delicado da Terra. Uma grande quantidade de Preman foi enterrada em Crian e era por isso que todos os aldeões eram humanos. Com as garras afiadas dos monstros, eles esmagariam Preman em pó antes mesmo de desenterrá-los completamente. Não há oportunidade para me destacar. Sorver. Tenzuar estalou os lábios. A maioria dos pequenos monstros humanoides possuía um grande desejo de sucesso. Era uma predisposição genética, concedida a eles como compensação, pois não eram tão fortes quanto outros monstros. Tenzuar não foi diferente. Ele estava insatisfeito com a aldeia que comandava, embora Crian fosse bom demais para ele. Droga. Guarda. Irritado, Tenzuar chamou um guarda para satisfazer sua fome. KRRK. O guarda de Tenzuar era um monstro de nível 4 que não tinha capacidade de falar ou pensar pensamentos complexos. Ele foi atribuído ao rank 4 apenas porque ele era forte. Forte o suficiente para vencer um herói de nível 3 de alto nível. Dê-me algo para comer. KRR. O guarda sentiu com a cabeça e saiu. TSK. Os critérios para classificar os monstros foram desenvolvidos apenas recentemente. A maioria dos monstros foram atribuídos a uma classe entre o rank 1 e o rank 9. Apenas alguns seletos poderiam se tornar uma Trueborn ou um Sacredborn. Slurp. O que posso fazer com subalternos que nem conseguem falar? Na verdade, o principal critério para classificar um monstro era sua capacidade de falar.
Se você não pudesse falar corretamente, você estava no rank 2 na melhor das hipóteses. O segundo critério mais importante considerava a força, inteligência e habilidade especial. Tenzoar era um monstro humanoide de nível 3. Ele era fraco, mas podia falar fluentemente. Sua habilidade era decente e sua inteligência estava acima da média humana. Batida nesse momento, ele ouviu um barulho no andar de baixo. Tenzoar se levantou de seu assento, cheio de raiva. Slurp. Ele não pode nem fazer algo tão simples quanto me trazer comida. Sorver. Ele pisou em direção à porta para dar uma bronca em seu guarda. Foi então que a porta se abriu. Não, alguém abriu a porta. Confuso, Tenzoar olhou para o humano além da brecha. O humano era enorme. Seus músculos eram do tamanho de sua cabeça e suas pernas eram tão grossas quanto sua cintura. Eu tinha um residente que se parece com isso. Tenzoar ponderou. De repente, uma lâmina afiada atingiu o pescoço de Tenzoar. O monstro humanoide engasgou com a frieza repentina. Tranquilo. Tenzoar olhou para o inimigo atrás dele. Ele não podia ver o rosto do intruso, mas Tenzoar notou que ele estava vestindo uma túnica preta com um bordado de lótus. Lotus preta. Seu símbolo também era bem conhecido entre os monstros de Ordem. Tenzoar começou a babar de medo. Você tem algo a dizer? Lotus Negro perguntou. Sob pressão e medo avassaladores, Tenzoar respondeu. Me poupe. Eu não sei de nada. Slurp. Chupa, chupa. Slur. Tenzoar começou a enrolar a língua rapidamente e logo perdeu a consciência quando engasgou com a própria língua. Kim Ajin olhou para suas estatísticas. Força vital 33-100, nome, Tenzoar, alinhamento, contravenções ambição, reino, média do estágio 1, potencial, média do estágio 3, cargo, administrador de baixo escalão, status, inconsciente do medo, habilidade especial, lavagem cerebral de nível intermediário baixo, potencial para persuadir, surpreendentemente alto. Ele não tinha capacidade de pedir ajuda remotamente. Não havia razão para matá-lo, então Kim Ajin o jogou no chão. Nós facilmente tomamos o castelo. Amarrei Tenzoar com uma corda e o pendurei de cabeça para baixo. Então, eu me acomodei em um sofá próximo. A vista é surpreendentemente bonita daqui. Então, agora que o posto avançado foi cuidado. Bozo olhou para fora da janela e Jain murmurou com um mapa nas mãos. Há apenas 4 aldeias daqui até o Palácio de Ordem. Naquele momento, Tenzoar abriu os olhos. Uak. É? O que? Você não matou esse cara, Lotus Tio? Não. Achei que talvez pudéssemos usá-lo mais tarde. Slurp. Por favor, me poupe. Poupe-me, Slurp. Slur. Tenzoar desmaiou novamente logo depois de abrir os olhos. Que monstro estranho. Eu ignorei e convoquei um mercador demônio. Você gastou 1000 DP para invocar o comerciante demônio Kong. É bom te ver. Eu sou o mercador demônio visitante, Kong. Kong, o único mercador demônio neutro que eu tinha visto, apareceu diante de nós. Ele sorriu para mim. Eu preciso de um dispositivo de comunicação que eu possa usar para entrar em contato com a fortaleza subterrânea. Você tem algo assim? Sim, claro, um para você e outro para a fortaleza. Serão 1250 DP incluindo a taxa de entrega. Quando paguei a ele os 1250 DP através do sistema, Kong me entregou um transceptor portátil preto. Obrigada. Mais alguma coisa? Talvez. O sistema de mercador demoníaco acabou sendo mais útil do que eu pensava. O fato de eles estarem dispostos a fazer qualquer coisa por mim desde que eu pagasse era muito conveniente, assim como You Liang disse. Acariciei meu queixo enquanto falava. Ei. Sim. Existe uma maneira de, fazer DP sem fazer nada. Você já fez, com a loteria. Bem, isso é verdade. Mas você disse que o número de ingressos para o primeiro lugar é fixo. E é muito cansativo riscar todos esses ingressos. A loteria DP foi dividida em diferentes rodadas e havia apenas 10 bilhetes de primeiro lugar em uma rodada. Assim, à medida que o número de bilhetes para o primeiro lugar diminuiu, a chance de ganhar também diminuiu. E não havia como eu saber se todos os bilhetes de primeiro lugar já haviam sido escolhidos, especialmente considerando que essa loteria aconteceu em várias dimensões, como disse o comerciante demônio. Então, você gostaria de experimentar o Minigami?
Mini-jogo. Ei, Lotus, você está se divertindo com o comerciante, tio? Jaime interveio de repente, e eu a empurrei. O que é isso? Por favor, olhe aqui. Kong abriu as palmas das mãos e, de repente, um vídeo apareceu. Uma dimensão dentro de uma dimensão. Sua doação de DP pode salvar outras subdimensões. Parecia uma linha de um anúncio de serviço público. Após cerca de 5 segundos, uma esfera apareceu acima das palmas das mãos de Kong. O que é isso? Semelhante à loteria, este é um jogo de sorte. Este planeta é chamado de Lailos. É uma subdimensão da Terra. Subdimensão? Sim, é uma dimensão que é inferior em classificação do que a Terra. A diferença entre a Terra e Lailos é como a diferença entre realidade e um romance. Por que você o compararia a um romance de todas as coisas? É só um exemplo. De qualquer forma, olha aqui. Kong apertou sua mão para dar zoom em Lailos. A esfera se transformou em um terreno. Um grupo de cavaleiros estava ali. Kong falou. Lailos também está lutando contra a transformação do reino demoníaco. Você, um ser de uma dimensão superior, pode ajudar o povo de Lailos. Por que eu iria ajudá-los? Estou ocupado cuidando de mim. Ao patrocinar uma pessoa, você pode ganhar DP toda vez que a pessoa que você patrocina matar uma fera demoníaca. Sério? Olhei atentamente para os cavaleiros. 2. Centenas de pequenos cavaleiros estavam treinando duro. Você não vai matar uma única besta demoníaca se isso é tudo que você é capaz. Até a repreensão do cavaleiro superior soou bonitinha. Por que você não tenta? Mas tenha cuidado. Você só pode patrocinar até 3 pessoas. Geralmente é 1, mas você ganha 2 extras porque tem 5 estatísticas. De qualquer forma, você deve tentar escolher alguém com alto potencial. Ah, então é por isso que você disse que isso era semelhante à loteria. Isso mesmo. Você deve escolher o mais forte e o mais diligente. O tempo também flui mais rápido nesta dimensão. 1 ano em Lailos são 30 dias neste mundo. Você vai estar sentado em uma montanha de DP em breve. Entendi. As condições eram extremamente vantajosas para mim. Eu nem precisei usar minha sorte. Examinei os cavaleiros um por um e comecei a avaliar seu potencial. Não importava o quão forte eles fossem agora. Concentrei-me em seu potencial. Um cavaleiro tinha um potencial de estágio 3 médio, o outro era estágio 4 raro, e mesmo superior com a voz alta era apenas estágio 5 raro. Alguém aqui tem talento de verdade? Estudei cuidadosamente os cavaleiros. Ah, encontrei um. Uma mulher estava escondida atrás de uma árvore, observando os outros cavaleiros treinarem. Ela parecia jovem e ainda tinha a gordura do bebê. Mas o olhar em seu rosto era ereto e determinado como um cavaleiro deveria ser. Força vital 100, nome, litrem, alinhamento, boa ambição, reino, estágio 0 abaixo da média, potencial, estágio 9 extraordinário, trabalho, escudeiro, status, sentindo inveja de seus superiores, potencial para persuadir, procurando um mestre para servir. Seu potencial era um estágio 9 surpreendente. Eu não tinha certeza de quão bom isso era, mas eu assumi que era bom o suficiente para que ela pudesse crescer por conta própria, mesmo se eu a deixasse sozinha. Eu escolhi Litraine como meu beneficiário. Você escolheu patrocinar Litraine, um escudeiro. Quanto você gostaria de doar? 100.000 DP. Uau, você é muito generoso, tio. Você doou 100.000 DP para Litraine. Litraine ganhou o recurso status Window. Litraine usará com gratidão sua doação. No momento seguinte, os olhos de Litraine se arregalaram. Sem surpresa, ela parecia confusa. Mas essa doação parecia ser um fenômeno bem conhecido em Lailos. Litraine cerrou os punhos e pulou de alegria. Orai, tio. Eu fui escolhido. Ao seu grito, todos os outros cavaleiros voltaram sua atenção para ela. O que é isso? Ela está de repente feliz. Ah, o povo de Lailos conhece as doações. Algo estranho aconteceu durante o processo de doação. Os olhos de Kong de repente se arregalaram e várias mensagens do sistema bloquearam minha visão. Sua sorte interdimensional é ativada. Como resultado de sua sorte, a capacidade física de Litraine é fortalecida. Como resultado da sua sorte, o crescimento do Litraine é acelerado. Agora você pode receber 100% do DP que Litraine ganha ao caçar bestas demoníacas. Parabéns.
Este personagem se tornará muito forte, muito em breve. Você poderá recuperar sua doação inicial de 100.000 DP em 2 meses. Bem, isso parece ótimo. Olhei para Litrine, que estava pulando de alegria, então desliguei o minigame. Isso é feito. Peguei o transceptor que comprei e me virei. Fortaleza subterrânea, você pode me ouvir? O transceptor estava conectado à fortaleza subterrânea. A resposta veio rapidamente. Sim, eu posso. Esta é Aileen, e você é? Lotus? Recebi o transceptor. Então nos encontramos novamente. É bom ver você, eu acho. A voz de Aileen soou alegre como sempre. Falei da maneira habitual despreocupada de Lotus Negra. Esta é a Lotus Negra. Tomamos uma das aldeias de Ordem. O extra da novela capítulo 286. Nuvens de Guerra, 3. Vila? Há realmente uma aldeia na África? O tom de Lien subiu como se estivesse surpreso. Olhei para o mapa na mesa do senhor da vila e disse, sim, a vila se chama Krian. Acabamos de derrubar o senhor. O que? Ele ainda tem um senhor? Era um monstro humanoide parecido com um lagarto. Tenzuar era o nome dele. Traço. Aileen ficou quieta por um momento, e outras vozes começaram a zumbir do outro lado. Ah, é aquele garoto de novo, tio? Jane resmungou infeliz. Eu sorri e desliguei o transceptor. Estive curioso, Jane. Como você conhece Aileen? Eu? Não é nada de especial. Eu costumava atuar como um herói no passado. Ela era minha superiora. Aquele pirralho estúpido é apenas 2 anos mais velho que eu. Eu odiava como ela agia tão importante por causa de seu dom TZZT. O transceptor tocou assim que Jane terminou suas frases. Quem mora na aldeia? Não era a voz de Aileen, mas a de um Seunga. Jane, que tinha um relacionamento ruim com ela, franziu a testa. Limpei minha garganta com uma tosse. Então respondi com minha voz alterada para a de Black Lotus. Humanos. Eles estão bem? Eles são fisicamente saudáveis. Parece que eles sofreram lavagem cerebral, mas não parecia que eles estavam sendo abusados. Eles se consideram mineiros que vivem aqui há muito tempo. Traço. Ficou em silêncio mais uma vez. Como eu também não estava ouvindo nenhum ruído estático, imaginei que eles desligaram o transceptor e começaram uma reunião. Eu verifiquei o minigame enquanto esperava por uma resposta. Metade de um dia se passou desde que Litrine foi escolhido. Muitos cavaleiros a parabenizaram, mas era óbvio quanto a invejavam. A força física de Litrine melhorou no momento em que ela foi escolhida, e ela recebeu cerca de 130.000 pontos. Ficou claro que o patrocinador da Litrine era um magnata sem precedentes. Os cavaleiros não conseguiam entender o que um patrocinador tão rico via em Litrine. Um escudeiro sem instrução que veio para a capital sem um plano, um caipira que continuaria sendo apenas um carregador de bagagem. Era isso que Litrine era aos olhos deles. Ninguém sabia se Litrine estava ciente da insatisfação dos cavaleiros, mas ela começou a mudar de vida. No momento em que foi escolhida, ela montou um santuário para seu padrinho em seu quartinho e rezou antes de cada refeição. Ser escolhida era seu sonho. Agora que ela conseguiu, sua felicidade não tinha limites. 1. As coisas pareciam estar progredindo bem. No entanto, ela realmente não precisava me adorar. Vendo Litrine, que estava orando antes de comer, eu ponderei. Igual, chamada Buster, alto rank, usando o poder mágico do estigma, invoque os vassalos da Torre do Desejo, que juraram lealdade a Qin e a Jin, ou suas posses. Igual, meu único presente ativo, Buster Call. Ao adicionar outra palavra ou duas depois de Tower of Wish, senti que poderia usá-la para invocar Litrine também. Por exemplo, invocar da Torre do Desejo ou outra dimensão. Oi, Kong. Falei com Kong que estava parado em silêncio. Sim. Você disse que vivemos em uma dimensão superior, certo? Sim, comparado à dimensão do minigame. Então é possível convocar um ser de uma dimensão inferior para uma dimensão superior? Não tenho certeza, já que não tentei. Mas pode ser possível. Afinal, você é de uma dimensão superior. Qual é a diferença entre uma dimensão superior e uma inferior? Simplificando, dimensões mais altas são mais estáveis. Para pessoas de dimensões inferiores, seres de dimensões superiores são como deuses. Estável. Eu estava pensando no significado dessa palavra quando Kong gentilmente a explicou.
Dimensões mais estáveis têm humanos mais fracos. A dimensão mais estável seria aquela em que um indivíduo humano teria menor liberdade para interferir na natureza. Ficou claro o que Kong estava dizendo. Mas porque pensei no meu mundo original, Terra. A Terra em que eu vivia não tinha magia, mana, poder mágico, artes marciais ou qualquer coisa dessa natureza. Embora a humanidade tenha avançado na tecnologia para superar a natureza, um número incontável de pessoas morreu durante o processo. Era certamente o mundo onde um indivíduo humano teria menor liberdade para interferir na natureza. Olhei para Kong com um olhar de suspeita. Mas Kong apenas sorriu sem dizer nada. Agora, então TZZT, nesse momento, o transceptor tocou novamente. Kong também disse que seu tempo acabou e desapareceu. Este é o besouro. Você pode me ouvir? Besouro. É um codinome. Quais são seus planos a partir de agora? Planejamos usar o senhor da aldeia como nosso desbravador. Desbravador? Ah, entendi. Avise-nos quando chegar à próxima aldeia. Eu tenho uma reunião para participar agora. Com isso, o transceptor ficou quieto. Olhei para Tenzoar, que estava amarrado e pendurado em uma corda no teto. Seus olhos estavam fechados como se ele estivesse inconsciente, mas eu podia ver seu status, nervoso. Ele pode ser descoberto. Ele estava fingindo estar inconsciente. Abra seus olhos. Caso contrário, eu mato você. 5, 4, 3. Eu estou acordado. Tenzoar abriu os olhos antes mesmo de eu chegar a 2. Oh, ele estava acordado, tio? Jain sorriu e se aproximou dele. Tenzoar fez um sorriso submisso e esfregou as mãos. Slurp. Eu acabei de acordar. Slurp. Deixei-o pendurado no ar e falei, oi. Sim. Você pode atuar como nosso desbravador? Desbravador? Isso mesmo. Temos que continuar. Mesmo se eu pudesse evitar armadilhas usando minha excelente visão, provavelmente não poderia se comparar a um monstro humanoide que tivesse conhecimento da área. O claro. Sorver. Tenzoar pareceu ponderar por um momento, mas rapidamente deu uma resposta entusiasmada. Ele deve ter percebido que esta era a única maneira que ele poderia viver. Foi então, como você tem passado, Jungnin, uma mensagem apareceu na minha frente. É Jajungman. Já faz um tempo, vírgula. O que é isso? Parei na Tuerofuishi para puxar algumas cartas. Estou te enviando uma mensagem porque tirei algo interessante. Espere, deixe-me ver se posso enviar as informações do cartão. O inferno. A voz de Shainayan também foi transmitida junto com a mensagem. O som do toque me deu uma leve dor de cabeça. Olhe para isso, eu gritei no momento em que puxei a primeira carta de 8 estrelas que eu puxei, vírgula, uma informação de cartão apareceu na minha frente. Igual. Comunicação infinita. 8 estrelas. Bom efetivos. Selecione 55 jogadores para comunicação ilimitada. Texto e voz serão transmitidos simultaneamente. O receptor não pode rejeitar sua comunicação sem o cartão de 7 estrelas. Refuse Communication. O usuário desta carta torna-se imune a efeitos do tipo interferência mental. Igual. Ah, como é, Jungnin? Você já tirou um cartão de 8 estrelas antes? Já faz um tempo desde que saí da torre, mas puxar isso me dá vontade de voltar. Eu tenho uma missão importante a fazer também. Nossa, tão alto. Ela não deveria ficar na fortaleza subterrânea. Porque ela foi para a torre. Ah, opa, foi mal. Coloquei o som muito alto, bem, parecia que ela descobriu. A voz de Shainayan, que era semelhante a um rugido, caiu ao nível de um sussurro. Hectares. Jungnin, eu configuro para que a comunicação seja bidirecional. Se houver alguma coisa que você queira dizer, é só me mandar uma mensagem. Que tipo de cartão é esse? Como ela tirou uma carta de 8 estrelas de qualquer maneira com sua sorte. Apertei a cabeça e recuperei o fôlego. O próximo dia, Shainayan, Kinsu e vários outros heróis retornaram à fortaleza subterrânea depois de puxar cartas no reino de cartas da Torre do Desejo. Além ordenara que fizessem isso para o caso de conseguirem fazer algo que pudesse ajudar em sua missão. Kinsu puxou um cartão de 8 estrelas e 3 cartões de 7 estrelas, enquanto Shainayan puxou 2 cartões de 8 estrelas. Kinsu, você pode me ouvir? Sim. Atualmente, Kinsu estava sofrendo com os ataques de Shainayan. Minha voz não está mais alta, certo?
Oh sim, este cartão não é incrível. Qin Su suspirou e respondeu, fiquei um pouco bravo quando o primeiro cartão de 8 estrelas que tirei foi algum absurdo de comunicação, mas eu amo que você não pode rejeitá-lo, vírgula. Você não pode simplesmente falar? Incapaz de aguentar mais, Qin Su cutucou Shai Nain que estava ao lado dele. Mas Shai Nain permaneceu em silêncio e balançou a cabeça. Não, eu tenho que me acostumar com isso. É mais difícil de usar do que você pensa. Eu faço o que quiser. Qin Su balançou a cabeça. Enquanto eles estavam testando os cartões que adquiriram, a porta da tenda de comando se abriu e Lei entrou. Ela olhou para Qin Su e Shai Nain antes de gritar alto. Todos os membros. Sair. Sua voz carregava uma pequena porção de seu poder de fala do espírito. Imediatamente, todos os 177 membros da fortaleza subterrânea saíram de seus quartéis atordoados. Ao vê-los na fila, Alien disse com satisfação, todos vocês compraram cartões ontem, certo? Mas as respostas não foram entusiasmadas, pois a maioria dos heróis presentes eram elites que eram poderosas demais para servir sob comando de outra pessoa. TSK, bem, tenho certeza que você saberá quais cartões são úteis. Troque-os se precisar. De qualquer forma, a razão pela qual eu liguei para você é... Alien fez uma expressão séria. Para lhe dizer que a África tem aldeias. Shai Nain e outros heróis, que estavam ocupados tirando suas cartas, todos inclinaram suas cabeças. Ordem sequestrou humanos e construiu aldeias na África. A associação diz que é para nos impedir de lançar bombas nucleares, mas quem sabe? De qualquer forma, decidimos formar uma equipe de reconhecimento. O estrategista-chefe, Yi Gongmyung, ordenou que a Força-Tarefa Especial formasse uma equipe de reconhecimento para explorar o exterior. É voluntário, então deixe-me saber se você quer participar. Vai ser uma missão perigosa, então vou oferecer as 3 cartas de 7 estrelas que tenho. Vou participar. Alguém gritou e levantou a mão no momento em que Aileen terminou seu discurso. Foi Shai Nain, que recentemente gostou de missões perigosas. Vou participar também. Mesmo aqui. Eu também vou. Qin Su, Shin Jong-ak e Jin Seon rapidamente o seguiram. A equipe de reconhecimento agora tinha 4 pessoas. Ótimo. Aileen assentiu satisfeita. Eu serei o desbravador então, o homem que se apresentou como Rebe falou. Ele ficou na fortaleza subterrânea mesmo depois que sua missão terminou, servindo como zelador. Se há uma coisa em que sou bom, é encontrar o caminho correto. Com um sorriso, Beo olhou para trás e para frente entre Qin Su, Shin Jong-ak e Shai Nain. Por outro lado, Jin Sayuki estava estabelecendo um caminho independente sozinha. Porra. Merda. Eu vou queimar até a morte. Ela xingou a cada passo enquanto caminhava por terras africanas. Ela estava trabalhando sob o sol quente apenas para encontrar Beo, que havia cortado o contato com ela. Ela caminhou pelo deserto sem um único equipamento nela. Se um monstro ou um monstro humanoide aparecesse, ela os matava com sua energia. Monstros que cheiravam a sangue então se aproximaram dela, e ela rapidamente os matou também. Não muito tempo depois, monstros humanoides que cheiravam poder mágico se aproximaram dela. Eles se chamavam de patrulhas de monstros humanoides, embora Jin Sayuki rapidamente os despachasse também. Matando, andando, matando, andando. Ela repetiu esse ciclo por um longo tempo antes de sentir um cheiro persistente no ar. Era diferente do cheiro de sangue ou magia. Era o cheiro de uma pessoa que ela conhecia. Isso. Cheirar, cheirar. Como um cachorro, ela cheirou o ar em todas as direções. É Beo. Era, sem dúvida, Beo. Mas não era apenas o cheiro de Beo que ela cheirava. Havia pelo menos mais 4, o que significava que Beo tinha companheiros. O que aquele filho da puta está planejando desta vez? Jin Sayuki fechou os olhos e enviou uma transmissão mais uma vez. Beo, responda. Estou na África. Seu perfume está aqui. O que você está tramando? 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos depois, a resposta veio. Oh, você veio até a África, tio? Estou explorando a área com meus companheiros agora. Companheiros? Sim, Qin Su, Shai Nain, Shin Jong-ak e Jin Seon. Você conhece os 4, certo? Qin Su e Shin Jong-ak. Eles eram os 2 homens que Jin Sayuki mais detestava.
Seu rosto rapidamente distorceu para uma carranca. Traço. O que você está planejando fazer com Kinsu? Vem aqui, agora. Mas não posso, estou restringido pela fala do espírito. Eu tenho que obedecê-los até que o ordem morra. Pare de brincar, seu filho da puta. Eu sei que você pode se livrar dele quando quiser. Jin Sayuki continuou enviando transmissões mentais até seu cabelo ficar em pé. Mas quando a linguagem de Jin Sayuki começou a ficar ruim, Bill cortou o contato mais uma vez, e Jin Sayuki não teve escolha a não ser bater os pés com raiva. Seu filho da puta de merda, espere até eu colocar minhas mãos em você. Reino demoníaco, mercadores demoníacos, descendência de Baal. Havia muitas perguntas que ela queria fazer, mas Bill evitou como se ele desenvolvesse um novo bid de deixar as pessoas em suspense. Eu vou matar você. Bill, a morte eterna que você tanto queria, eu a concederei pessoalmente no momento em que eu te ver novamente. Jin Sayuki cerrou os dentes e começou a perseguir o cheiro de Bill. O sol escaldante da África se pôs. O calor escaldante desapareceu rapidamente, substituído por um frio congelante, e o mundo ficou envolto em escuridão. Aproveitei esta oportunidade para deixar Krian com Boss, Sheok Junjeong e Tenzoar. Planejamos ir para a segunda aldeia. Deixamos Tenzoar nos guiar. Nem todos os monstros humanoides são leais à ordem, Slurp. Monstros estão na raiz dos monstros humanoides, Slurp. Nós instintivamente desejamos batalha e força, Slurp. Se um monstro humanoide mais forte que Ordem aparecer, os monstros humanoides de Ordem certamente se voltarão contra ele, Slurp. Tenzoar insultou Ordem para ganhar nosso favor. Isso é um segredo, mas eu nunca gostei de Ordem, Slurp. Na verdade, estou do lado dos humanos, Slurp. Estou planejando pegar os humanos de Krian e escapar da África, Slurp. Ele estava claramente mentindo, mas eu deixei ser. Então, o que você quer que façamos sobre isso? Mas Sheok Junjeong parecia pensar o contrário quando colocou a mão na cabeça de Tenzoar. N nada, é só que eu queria que você soubesse que existem monstros humanoides como eu. Estou olhando para um monstro humanoide como você agora. Pare de balbuciar bobagens e explique para onde estamos indo. Sheok Junjeong abriu os olhos e encarou Tenzoar. Sim, claro. Uma vila de nível médio chamada Lupiton está um pouco à frente. O senhor de Lupiton é Pleron, um monstro humanoide pássaro da neve. Cansativo, naquele momento, Boss recebeu uma mensagem de texto de Jain. Já diz que está escavando minérios. Excelente. Premian era um minério excelente, um tesouro que só se encontrava na África. Na verdade, a maioria dos minérios encontrados na África eram raros e preciosos. Eu projetei a África para ser um lugar de alto risco e alto retorno. Parece que é hora de atualizar meu equipamento. Preman era um minério fino e delicado. Apenas aplicá-lo na superfície de um item pode melhorar sua resistência muitas vezes. Nesse ritmo, eu não ficaria surpreso se me preparasse demais para a vitória. Então, Boz olhou para mim com um pouco de inveja. Eu sorri, pensando que era fofo. Vou fazer um para você também, chefe. Eu não vou recusar. Faça-me um também, garoto. Não preciso de nada grandioso, apenas sapatos. Não há muitos que se encaixem nos meus pés, e mesmo que eu encontre um, ele quebra rapidamente. Sheok Junjeong também pediu um novo equipamento, quando Tenzoar de repente olhou para mim. Seus olhos de lagarto brilhavam intensamente. Curioso, esperei que ele falasse. Suga. Eu também tenho medo de ser assassinado. Slurp. O que? Esse lagarto enlouqueceu? Ei, estou brincando, Slurp. Como Sheok Junjeong estava prestes a bater em Tenzoar. O som do vento sacudiu a área. Porque estava quieto até agora, a mudança repentina foi facilmente notada. Além disso, o ar continha um leve aroma de poder mágico. Virei-me para a direção de onde o vento veio e infundi poder mágico em meus olhos de 1000 milhas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.